Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, afeta a vida de todo mundo, mesmo que a gente não perceba. Vamos falar das regras que controlam o poder mais hum, assustador do Estado, que é o poder de punir alguém. Um poder imenso. Exato. E para essa conversa, a gente tem em mãos um material bem interessante. Uma parte parece ser uma introdução de faculdade ao direito processual penal e a outra é um artigo acadêmico sobre os pensadores do iluminismo. Um cara chamado Beccaria, por exemplo, que basicamente virou essa área de cabeça para baixo. Uma mudança de paradigma total na época. Total. E o nosso objetivo aqui é desvendar uma ideia que parece contraditória. Como é que o processo penal, que pode levar alguém para prisão, é na verdade um escudo para o cidadão e não uma espada para o Estado? Vamos tentar entender como essa balança funciona, ou como deveria funcionar, né? É o equilíbrio mais delicado que existe no Estado de Direito. Para começar, vamos na raiz de tudo. O material fala muito no tal do jus puniendi, que é o nome chique, em latim, para o direito de punir do Estado. A minha primeira pergunta é: de onde veio isso? Quem deu esse poder para o Estado? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E os textos deixam claro que não foi uma carta branca. A origem disso é a superação da vingança privada. Antigamente, era olho por olho, dente por dente. Ah, barbárie. Exato. Se alguém fizesse mal para sua família, você ia lá e resolvia na força. O Estado surge então e diz: opa, calma aí, deixa isso comigo. Ele assume o monopólio da força para que a sociedade não vire uma guerra de todos contra todos. Entendi. A ideia era civilizar o conflito, tirar a vingança da mão das pessoas e centralizar. Exatamente. Só que, e esse é o ponto-chave, esse poder não nasce absoluto, ele já nasce limitado. A mesma Constituição que dá o poder de punir é a que impõe as regras. É um poder que já vem com um manual de instruções e, digamos, um freio de mão puxado. Gosto dessa imagem. É um paradoxo interessante. A mesma fonte que dá a força é a que amarra as mãos. Mas como esse freio funciona na prática? O que impede o Estado de simplesmente ignorar as regras? Então aí entram os pilares de contenção que o material detalha. O primeiro são os princípios que estão escritos na Constituição, coisas como o princípio da legalidade. Que é aquela regra de ouro, né? Não existe crime sem uma lei que diga que aquilo é crime. O Estado não pode inventar um crime do dia para a noite e sair prendendo as pessoas. Perfeito, é isso. E além desse, o devido processo legal, a garantia de um julgamento justo e, acima de tudo, a dignidade da pessoa humana, que é a base de tudo. Mas, claro, esses princípios seriam só palavras bonitas no papel sem o segundo pilar, Que são as instituições, imagino. as instituições de controle. Basicamente, são três jogadores nesse tabuleiro. O Poder Judiciário, que é o árbitro final, o Ministério Público, que acusa, mas também tem que fiscalizar a lei, ele não pode acusar a qualquer custo, Certo. e a Defensoria Pública, que o texto destaca como, assim, essencial para proteger os mais vulneráveis e tentar equilibrar o jogo. Então é o choque entre esses três que faz o controle acontecer. É a interação e o conflito entre eles que torna os limites do poder algo real, concreto. Certo. Entendi a teoria dos freios e contrapesos. Mas isso me leva àquela contradição que eu mencionei no início. Como que o processo em si, que pode levar à punição, é visto como uma proteção? Parece não fazer sentido. É que a gente precisa virar a chave e mudar a perspectiva. O processo penal não é uma esteira rolante para condenação. Pensa nele como um filtro super rigoroso contra a arbitrariedade. Um filtro. Gostei da analogia. A função dele não é punir mais rápido, é garantir que a punição, se e quando ela acontecer, seja justa, necessária e só para quem realmente se provou culpado, e da forma correta. E quais seriam as malhas principais desse filtro? As garantias fundamentais. A primeira e talvez a mais famosa é a presunção de inocência. Isso não é só uma frase bonita. Significa que o fardo de provar a culpa é todo do Estado. O acusador tem que escalar uma montanha de provas. O réu não precisa provar nada. Ele já começa o jogo com a vantagem, por assim dizer. Exato. E aí entra outra garantia crucial: ampla defesa e contraditório. Isso quer dizer que para cada argumento, para cada prova da acusação, a defesa tem o direito de contestar, de apresentar uma contraprova, de questionar.
É a tal paridade de armas. Uhum. O processo é, na sua essência, um diálogo forçado entre as partes, na frente de um juiz que deveria ser neutro. Ok, a teoria é linda. Um filtro, paridade de armas, escudo do cidadão, mas é aí que o material joga um balde de água fria. Ele lança uma pergunta muito incômoda. A quem o sistema penal mais pune hoje? E a resposta que ele dá é que, na prática, esse escudo tem furos e pune de forma seletiva os pobres, negros e periféricos. Exato. E essa é a autocrítica mais forte do material. Eles apontam para esse fenômeno da seletividade penal. É o momento em que a desigualdade social lá de fora, sabe? Ela entra e se transforma em desigualdade dentro do processo. É como se o filtro tivesse uma malha mais larga para uns e mais apertada para outros. Precisamente. O material argumenta que, para certas populações, o sistema funciona menos como um filtro e mais como um carimbo. Um carimbo que só confirma os estigmas que já existem. Mas se é assim, essa ideia de processo como garantia não vira uma ficção para muita gente? Se a balança já chega toda torta, como é que as regras no papel consertam isso? Essa é a grande tensão. As garantias são indispensáveis, mas elas não são mágicas, né? Elas não corrigem a desigualdade do mundo. E é por isso que o papel da Defensoria Pública é tão enfatizado. Ela não é só um advogado de graça. Certo. O material coloca a Defensoria como uma instituição de justiça social. A missão dela é justamente tentar reequilibrar essa balança dentro do processo. É uma luta constante para fazer a teoria funcionar na prática, para todo mundo. E essa luta nos leva direto para o que o material chama de dilema central do direito penal hoje. A briga entre a pressão da sociedade por respostas rápidas e a necessidade de preservar essas garantias que levam tempo. Perfeitamente colocado. É uma guerra entre dois polos. De um lado, o que os textos chamam de eficiência punitiva. É a lógica do print logo, sabe? Muitas vezes inflamada pela mídia, que quer resultados imediatos, condenações rápidas. A sede por justiça acaba se confundindo com sede de vingança. E o perigo dessa lógica é: O perigo é sacrificar a justiça pela velocidade. É a mentalidade que vê o devido processo como um obstáculo, como uma burocracia que atrapalha. E quando você começa a cortar caminho no processo, a chance de condenar um inocente, ela dispara. e qual seria o outro lado do ringue? Do outro lado está o garantismo penal. É uma postura de contenção, de desconfiança do poder de punir. O garantismo diz que a punição é a coisa mais drástica que o Estado pode fazer contra alguém. Então ela só pode ser aplicada depois de um processo Meticuloso. que respeita todas as regras. Uhum. A ideia central no material é forte. O processo não é um obstáculo à justiça. Ele é a única condição que torna a justiça possível. Sem processo justo, não é punição. É só violência do Estado. Tá, mas vamos ser francos, quando a gente ouve falar em garantismo, a palavra que vem junto quase sempre é impunidade. A crítica que se ouve na rua é que essa regra toda só serve para soltar bandido. O material enfrenta essa ideia? Enfrenta. E apresenta um contra-argumento muito sólido. A tese é que a impunidade real não vem do excesso de direitos, mas sim da ineficiência do Estado. Como assim? Vem de investigações mal feitas, falta de perícia, corrupção, da lentidão do sistema. Responsabilizar as garantias fundamentais por falhas estruturais é inverter a lógica. É como culpar o semáforo pelo engarrafamento, sabe? O problema não é a regra que organiza o trânsito, mas a falta de rua para tanto carro. Essa analogia do semáforo é ótima. E falando em modelos, o material descreve os diferentes sistemas processuais. Vamos começar pelo mais antigo e, pelo visto, o mais problemático: o sistema inquisitório. Que bicho era esse? O sistema inquisitório é basicamente o oposto de tudo que a gente falou sobre garantias. Imagina um jogo onde o árbitro é também o técnico de um dos times e o dono da bola. Não tem como ser justo. Nenhuma chance. A característica principal era a concentração de poder. A mesma pessoa, o juiz, investigava, acusava e julgava. Era um procedimento secreto, escrito, o acusado era um objeto, não sujeito de direitos, e a meta era a confissão, a rainha das provas, que muitas vezes era conseguida, sob tortura. É aí que entra o artigo sobre o iluminismo, né? Figuras como César Beccaria surgem como uma reação a tudo isso. Exatamente.
A ruptura iluminista foi um ponto de viragem. Beccaria e outros olharam para esse sistema e o viram como bárbaro, irracional. Eles defenderam um modelo baseado na razão, na lei. E tem um ponto que me chamou a atenção, a ideia de Beccaria de que a pena deve ser útil para a sociedade. Isso soa muito moderno, né? Como isso quebrou a lógica da época? Foi uma revolução. Beccaria introduziu uma justificativa, digamos, utilitária para a pena. Ele dizia que punir alguém não podia ser só uma vingança. A pena precisava ter uma utilidade social. Prevenir novos crimes, desencorajar outras pessoas. A ideia de que a pena serve para construir um futuro melhor e não só para castigar o passado, mudou tudo. E qual foi a alternativa prática que eles propuseram? O sistema acusatório, que é o oposto do inquisitório. Os pilares são, primeiro, a separação total de funções. Agora tem acusador, defensor e juiz, cada um no seu quadrado. Certo? Segundo, o juiz vira um árbitro imparcial. E terceiro, o processo se torna público, oral. Ele deixa de ser um segredo de gabinete para virar um debate transparente. O que nos leva à pergunta: e o Brasil? Onde a gente se encaixa? O material diz que nosso sistema é misto ou híbrido. O que isso quer dizer? E aqui, o material revela o que a gente pode chamar de uma esquizofrenia jurídica. Forte o termo. É que a gente tem uma Constituição, a de 88, que adota claramente o sistema acusatório. Ela é moderna, garantista. O problema é que o nosso livro de regras do dia a dia, o Código de Processo Penal, é de 1941, do Estado Novo. Nossa, Então a gente tem uma cabeça moderna tentando operar um corpo velho. é uma ótima forma de colocar. Apesar das reformas, o código ainda tem muitos genes inquisitoriais. O exemplo mais claro é a fase do inquérito policial, onde o juiz autoriza medidas como prisões e buscas, muitas vezes antes mesmo da defesa entrar em campo de verdade. Então, a Constituição promete um árbitro neutro, mas as regras do jogo ainda permitem que ele jogue pelo time da acusação de vez em quando. Exatamente. E essa contradição não é só teórica, ela define o resultado de julgamentos todos os dias no país. Para a gente amarrar tudo isso, o material entra num ponto que parece técnico, mas que na verdade é a base de tudo. Quem é o árbitro e como ele é escolhido? O texto fala em jurisdição e competência. Sim, e a distinção é crucial para a gente entender a garantia do juiz natural. Jurisdição é o poder geral do Estado de dizer o direito. É algo abstrato. Certo. Competência é aterrissar isso, é a fatia do bolo, é a regra que diz, dentre todos os juízes, qual deles, especificamente, vai julgar aquele caso. E por que essa regra é tão importante? Não podia qualquer juiz julgar qualquer crime? Porque essa regra é a base de uma garantia contra a tirania, o princípio do juiz natural. Esse princípio proíbe a criação de tribunais de exceção, aqueles tribunais criados depois do fato só para julgar uma pessoa. Ah, entendi. A regra do jogo tem que existir antes do jogo começar. Perfeito. Impede que o Estado escolha um juiz a dedo para julgar um caso. Você tem o direito de ser julgado por um juiz cuja competência foi definida de forma impessoal e prévia. O material menciona critérios como o local do crime e também o famoso foro por prerrogativa de função. Exato. A regra geral é o local do crime, o que faz sentido. Mas temos regras especiais como o foro privilegiado, né? E essa controvérsia toda sobre o foro que o material aponta é central no debate público. A ideia original era proteger o cargo, não a pessoa. Mas a crítica é que virou o contrário, não é? A crítica é que ele pode se tornar, na prática, um escudo contra a justiça, criando uma casta de cidadãos que não são julgados pelas mesmas regras que os outros. O que bate de frente com o princípio da igualdade, né? É mais uma das tensões do nosso sistema. Uau! Depois de toda essa análise, fica muito claro, né? As regras do processo penal não são detalhes técnicos para advogados, elas são o campo de batalha onde a liberdade de cada um de nós se choca com o poder gigantesco do Estado. Precisamente. A grande lição que fica, eu acho, é que a qualidade de um sistema de justiça não se mede pela velocidade com que ele condena, mas pelo rigor e pela seriedade com que ele protege os direitos de todos, inclusive, e talvez principalmente, da pessoa que está sendo acusada. Um processo justo não é um luxo, é uma conquista civilizacional frágil,
que a gente precisa vigiar o tempo todo. E, para fechar, o material nos deixa com uma reflexão provocadora, que volta lá no Beccaria. Se o objetivo da punição, como ele dizia, é a utilidade social, é prevenir novos crimes, construir uma sociedade mais segura, como é que um sistema penal que é seletivo, que pune de forma desigual e que muitas vezes aprofunda as feridas sociais pode cumprir essa função? Fica a reflexão sobre esse equilíbrio, por vezes muito precário, entre a busca por justiça para a sociedade e a proteção dos direitos sagrados do indivíduo.